Olá, meu nome é Luiz Henrique Araújo, eu sou médico oncologista e pesquisador do Instituto Nacional do Câncer e do Instituto COI, no Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar para você sobre o nosso artigo recentemente publicado sobre o câncer de pulmão no Brasil. Esse artigo foi um trabalho de colaboração com vários pesquisadores e médicos do Brasil que fazem parte do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, o GBOT, e da Associação de Pesquisa Clínica da América Latina, o LACOG. Nesse trabalho nós revelamos uma importante fotografia de como está a situação do diagnóstico, do controle e do tratamento do câncer de pulmão no nosso país. Entre os achados que nós revelamos, além da questão epidemiológica, o câncer de pulmão hoje é um dos mais incidentes, é de longe a principal causa de morte por câncer no país, mas nós encontramos importantes questões que merecem ações estratégicas para o controle dessa doença, como por exemplo a questão de acesso que acontece de uma forma muito heterogênea no nosso país. Nós temos uma distribuição heterogênea de procedimentos e de médicos que poderiam facilitar o diagnóstico e o tratamento dessa doença. Tá? Se você considerar, por exemplo, o acesso a tomografias entre os pacientes que têm acesso a plano de saúde versus aqueles que dependem exclusivamente do SUS, nós temos dados que mostram que existe pelo menos uma diferença de 6 vezes no número de máquinas de tomografia a mais para aqueles que têm o acesso ao plano de saúde. Tá? Isso é uma questão que merece uma ação estratégica para que o câncer de pulmão seja diagnosticado de forma mais precoce. Tá? Existe uma falta de dados também sobre vários pontos que ajudam a gente a poder criar outras ações estratégicas. Então, por exemplo, nós sabemos hoje que o câncer de pulmão é diagnosticado, infelizmente, em estágios muito avançados. Pelo menos 70% dos nossos pacientes estão já chegando com estágios 3 e 4, que são aqueles estágios onde frequentemente o tratamento cirúrgico ou de radioterapia radical que poderiam curar o câncer não serão mais uma opção. Tá? Então, dado a forma como o diagnóstico é feito de forma tardia, isso acontece por várias questões. Uma delas, o próprio confundimento com outros diagnósticos. Então, uma tosse pode ser diagnosticada como uma tuberculose, na verdade não era uma tuberculose, na verdade pode ser um câncer, e várias outras questões que podem confundir. A próprio estigma do medo do câncer pode fazer com que o paciente não dê valor ao sintoma de tosse e não procure o seu médico. Então, isso é essencial para quem está assistindo, principalmente para quem fuma, que é um fator de risco tradicionalmente relacionado ao cigarro. Se você apresenta uma tosse, essa tosse vem piorando, ou se essa tosse tem sangue, esses são fatores que merecem atenção especial e deveriam levar a procurar o médico. Uma outra questão é o controle do tabagismo. Esse é um ponto que o Brasil se orgulha dos programas que são realizados nesse país. Nós conseguimos já nos últimos anos reduzir a taxa de pessoas que fumam. Isso é um ganho, o Brasil é um exemplo mundial de controle de tabagismo, mas obviamente daí surgem novas questões que devem ser elaboradas, por exemplo, o início precoce do cigarro. Então hoje a gente trabalha evitando com que pessoas, crianças e adolescentes iniciem o hábito, e principalmente também mulheres. As mulheres começaram mais tarde nesse hábito do tabagismo, então são dois focos importantes: evitar que as mulheres entrem nesse hábito e também que os adolescentes iniciem o hábito do tabagismo. Como sempre, quem já começou a fumar, o próprio Ministério da Saúde tem vários programas que são distribuídos pelo SUS para interrupção do hábito. Então existe tratamento para isso, existe medicina para isso. Tá? Outra questão já para os pacientes que já têm um diagnóstico, que precisam de uma cirurgia, precisam de uma radioterapia, precisam de um tratamento sistêmico, tipo quimioterapia ou outros. Existem várias questões que merecem atenção do nosso público, do nosso país. Por exemplo, a própria incorporação tardia de tratamentos. O Brasil tem tradicionalmente incorporado os tratamentos com atraso muito grande em comparação a outros países. Isso faz com que os nossos pacientes, infelizmente, tenham uma demora eventual para ter acesso a tratamentos que já foram disponibilizados em outros países. Tá?
Se você considerar os casos de tratamentos que chegam ao SUS, isso acontece às vezes com atraso de anos, de 3, 4, 5 anos, e isso obviamente tem um tremendo impacto negativo na forma como é tratado esses casos. Tá? Então isso tudo são pontos que estão revelados no nosso trabalho e que merecem uma atenção não só dos médicos, mas do público-alvo, das comunidades de pacientes que tiveram câncer de pulmão na família ou que eventualmente alguém tenha câncer de pulmão. Isso merece, obviamente, intervenções governamentais e não governamentais. Tá? E é isso que o nosso trabalho conclui. No final, nós desenhamos planos estratégicos que vão ser colocados em prática. Esse é um trabalho, como eu disse, de várias forças ao mesmo tempo, é um trabalho que merece colaborações, merecem colaborações clínico-privadas, governamentais e não governamentais. Tá? E um outro ponto que nós levantamos é a questão da pesquisa clínica. Pesquisa clínica tem que ser fortalecida no país, ela é uma forma de acesso a tratamentos mais modernos, é uma forma de criar força de raciocínio, força de investigadores no país. Isso tende a fortalecer muito o tratamento oncológico e a formação oncológica também no nosso país. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.